eu vou acabar parando de tatuar. Depois de 17 anos, existem decisões que precisam ser tomadas e talvez essa seja uma das decisões mais difíceis que eu já precisei tomar na minha carreira. Porque a tatuagem mudou completamente a minha vida. Foi através de lá que eu construí tudo que eu tenho hoje. Minha carreira, meus estudos, minha audiência, meus negócios. A vida que eu tenho hoje começou com uma máquina de tatuagem, só que chegou um momento que eu comecei a perceber uma coisa. Eu não consigo mais estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E agora aconteceu algo que tornou essa decisão ainda mais séria. Uma empresa que a gente criou há poucos meses, a Morfia, recebeu um aporte de um fundo europeu, 100 mil euros. Quase 600 mil reais de investimento. E quando uma coisa dessas acontece, não entra só o dinheiro, entra a responsabilidade, entra a meta, entra a expectativa. E eu preciso decidir aonde eu vou colocar a coisa mais limitada que eu tenho hoje, que é o meu tempo. Mas, para vocês entenderem o porquê que essa decisão pesa tanto para mim, eu preciso voltar lá do começo. Eu comecei a tatuar há 17 anos, eu vim de Alvorada, Rio Grande do Sul. E quando eu comecei, obviamente, não existia Morfia, não existia empresa de marketing, não existia os estúdios que eu tenho hoje, não existia audiência, não existia estrutura. Era simplesmente eu tentando aprender a tatuar, tentando sobreviver disso. E durante muitos anos, praticamente todos os estilos de tatuagens eu fazia, né? Não era porque eu queria ser o cara de todos os estilos, era porque ainda dependia daquilo para pagar minhas contas. Se aparecesse uma tatuagem e eu soubesse fazer, eu fazia. Eu não tinha o luxo de falar, isso eu não quero fazer, esse não é meu estilo. Foram praticamente 6 anos fazendo trabalhos variados, aprendendo e errando, estudando, construindo minha base. Até que, eu acabei direcionando meu portfólio para fazer somente realismo preto e cinza. E ali a minha carreira começou a mudar de verdade. E por volta de 2015 acabou acontecendo uma das grandes viradas da minha vida. Eu comecei a ganhar convenções, meu trabalho começou a circular mais dentro do mercado da tatuagem. E eu comecei a usar tráfego pago para potencializar ainda mais aquilo. A minha agenda começou a lotar, chegou um momento que eu tinha meses de espera na minha agenda, cheguei a ter 1 ano de espera para conseguir tatuar comigo. E foi nessa época que eu comecei a entender um pouco mais o que hoje influencia praticamente tudo que eu faço. Ser tecnicamente bom não era suficiente. Você precisa saber se posicionar, saber vender, saber se comunicar, precisa criar uma experiência para o cliente, precisa entender o negócio. E isso foi mudando a forma como eu enxergava minha própria carreira, Durante muito tempo eu enxergava simplesmente como um tatuador. E depois eu entendi que além de tatuar, eu estava construindo uma marca. Com o passar dos anos, vieram os estúdios, vieram os workshops, vieram os alunos, vieram milhares de clientes. Vieram também outros tatuadores trabalharem comigo. Vieram novos projetos e aí acabou chegando as empresas. Praticamente tudo que eu tenho hoje, de alguma forma, veio de uma tatuagem. Então eu começo esse vídeo falando que eu vou acabar parando de tatuar. Isso tem um peso enorme para mim, porque não é simplesmente largar uma profissão, é começar a diminuir aquilo que construiu a minha vida durante 17 anos. Ao mesmo tempo, foi exatamente a tatuagem que acabou me mostrando problemas maiores que eu tinha que resolver. Depois de tantos anos trabalhando com dezenas de tatuadores, criando empresa de marketing focado na tatuagem, eu sempre me deparei com o mesmo problema. O tatuador investe para conseguir cliente, o lead chega, manda mensagem, pergunta o preço, pergunta a disponibilidade e muitas vezes aquele cliente acaba simplesmente se perdendo no atendimento. O tatuador ele acaba demorando para responder porque ele está tatuando, não sabe fazer um follow-up, acaba não sabendo quebrar uma objeção do cliente e na hora de conduzir uma negociação acaba se perdendo. Eu já vi isso acontecer com muito tatuador. Às vezes o tatuador é tecnicamente absurdo, mas comercialmente ele não tem processo nenhum. E foi aí que surgiu a Morfia, uma plataforma com inteligência artificial focada em ajudar o tatuador no atendimento e nas vendas. Responde os clientes, qualifica os leads e acaba te ajudando em toda a organização comercial. Ajuda aquele tatuador a vender melhor, mesmo quando ele está tatuando. No começo era só uma ideia, mas eu resolvi testar. Coloquei ela na minha agenda, coloquei ela na agenda de alguns artistas que eu tinha da minha confiança e alguns artistas que eu tinha no estúdio. Aí a gente fez os primeiros testes e começamos a ter os primeiros resultados logo no primeiro mês. Deu o segundo mês de teste, a gente falou, eu acho que agora já ficou bom e a gente já pode ir começar a captar nossos primeiros clientes. E a gente começou a melhorar cada vez mais a Morfia. E há poucos meses acabou acontecendo uma coisa que eu não esperava que acontecesse tão rápido. Um fundo de investimento europeu acabou começando a conversar com a gente.
Vocês acreditam nisso? Primeiro vem uma reunião, depois vem a outra, depois começaram a vir as perguntas mais profundas. Produto, mercado, clientes, tecnologia, projeção, equipe, modelo de negócio, concorrência, plano de crescimento. As conversas foram ficando cada vez mais sérias. O meu sócio, o João, ele acabou conduzindo grande parte da negociação, até porque eu ainda não falo inglês. Eu vou ter que estudar, logo vou ter que estar falando inglês. Ô, Diogo, vamos começar um curso de inglês junto? Eu quero, meu pai falar aqui. Mas eu participava de toda a estratégia interna, preparação, números, decisões. Eu acabei participando diretamente das duas últimas reuniões, que foram das reuniões mais importantes também. Lógico que com o João acabando traduzindo muito da minha fala, e um dos investidores, ele acabava falando também um pouco de português ali de Portugal. E também, né, em algumas dessas reuniões, estavam meus outros sócios, né, que era o Diego Tonel, era também o Jader e era também o Lucas. Hoje, dentro da Morfia, pra vocês entenderem, a gente somos entre 5 sócios, e cada um numa área específica hoje da empresa. E chegou uma das fases das reuniões que eles começaram a pedir toda a documentação. Aí eu pensei, nossa, agora a coisa começou a ficar séria mesmo. E aí eu fiquei me perguntando, né? Não era mais alguém dizendo, nossa, a sua ideia é legal. Agora dava pra ver que eles queriam olhar dentro da empresa. Querem conferir se aquilo que você tá falando realmente existe. E teve uma parte dessa reunião, pessoal, que eu vou falar pra vocês, foi realmente tensa. Foi um momento que eles pediram uma quantidade de documentação enorme, que normalmente levariam dias, talvez semanas para poder organizar tudo. Só que eles pediram pro outro dia. E daí já sabe, né? Foi aquela correria. Meu sócio João, mais os Lucas, a galera inteira correndo, trabalhando, tentando conseguir toda a documentação que precisava, documentação com contador, documentação com banco, documentação da empresa, DRE, fluxo de carro. Cara, tudo, pessoal, tudo. Uma documentação absurda que normalmente demoraria, vou falar pra vocês assim, no mínimo assim, uns 4, 5 dias para poder organizar tudo o que eles pediram. E era pro outro dia. E a gente conseguiu entregar. E depois que a gente entregou, na última reunião, eles falaram que em uma semana eles dariam a resposta. E aí começou uma das piores partes da negociação: esperar. E aí passou-se 1, 2, 3, 4, uma semana e viria teoricamente a resposta. E a resposta que realmente aconteceu foi: precisamos de mais uma semana. E eu vou falar pra vocês, sinceramente, naquele momento eu achei que o aporte não iria acontecer. Acreditei naquele momento mesmo que o fundo tinha desistido. Tanto que em uma das reuniões, somente nós sócios, naquela semana a gente já estava meio que perdendo a esperança que isso viria a acontecer. Porque imagina, eles falaram uma semana, aí durante aquela semana inteira eles não falaram mais nada. Na hora de vir a resposta, eles pediram mais uma semana para reavaliar tudo. Eu já pensei, nossa, perdemos essa oportunidade. E tipo, na minha cabeça eu pensava assim, pô, se eles querem investir, pra quê? Vamos esperar mais uma semana para poder dar essa decisão. É só falar sim ou não. Eu já pensava assim, né? Então, foram mais 7 dias esperando, até que finalmente chegou a resposta. Eles queriam investir na Morfia 100 mil euros. Quase 600 mil reais numa empresa que tinha sido criada há poucos meses. E pra mim aquilo foi sinceramente muito maior do que dizer, nossa, entrou dinheiro na conta. Era um grupo de investidores do outro lado do mundo olhando para uma empresa que foi criada dentro de um mercado que eu conheço há 17 anos e dizendo, a gente acredita que existe algo grande aqui. Só que é exatamente neste ponto que muita gente confunde investimento com prêmio. Não é prêmio. O dinheiro não entra para o sócio para eles começar a comemorar e começar a gastar tudo. O dinheiro é combustível. Ele serve para melhorar o produto, tecnologia, escala, aquisição de clientes, marketing, estrutura. Agora existem investidores, existem metas maiores, existe muito mais responsabilidade. E foi nesse momento que eu percebi que eu não conseguia levar a mesma rotina que eu tava levando, porque hoje eu ainda tatuo muito. Eu chego a tatuar de 15 a 17 clientes mês, muitas vezes em sequência. Além disso, eu faço ainda de 1 a 2 workshops todo mês. E só para fazer uma organização do workshop de um dia, eu perco 2 normalmente, né? Porque geralmente é um dia de viagem, mais o dia do workshop, e quando eu faço workshops de 2 dias, eu vou perder 4. Então, fazendo isso tudo, eu tenho hoje um tempo dedicado somente praticamente para tatuagem e workshop, ali de 85% do meu tempo. Eu sei que de repente pode ter gente que acha que tatuar 17, 15 dias é pouco, mas a gente tá falando de média de 10 a 12 horas, até 16 horas muitas vezes, com o cliente dentro do estúdio. Então é um dia
realmente que eu fico voltado somente para tatuagem, né? Eu já tinha liberado um tempo da minha agenda para as empresas, né? Tanto para a empresa de marketing quanto para Morfia. Agora, com o investimento que venho, mudou tudo. Eu ainda tenho, que eu não mencionei aqui, a empresa Morbeni Tattoo Shop, que é a Supply, que eu tenho um sócio, mas eu ajudo a fazer criação de conteúdo, coordenar e tudo mais. Tem a Nexus também, que eu sou embaixador e diretor criativo da Nexus, então eu tenho meu tempo que é da Nexus também. Além de tudo, eu tenho publicidades, eu tenho outras partes de imagem, então assim, hoje meu tempo ele é limitado. Então tatuar 17, 18 dias para mim e mais todo esse ecossistema que gira em cima do meu nome, acaba que me demanda muito tempo. Então, somam todas as decisões que precisam passar por mim, o meu mês geralmente não comporta tudo isso. E não adianta fugir, né? Eu não consigo criar mais horas no meu dia. Então, a partir desse mês de agosto, eu acabei tomando uma decisão. Eu vou reduzir ainda mais a minha agenda de tatuagem. Eu vou trabalhar com aproximadamente de 12 a 15 horários no máximo no mês. E existe uma chance real de eu diminuir ainda mais com o passar do tempo. Mas assim, já vou avisar pra vocês, isso não significa que amanhã do nada eu vou guardar minha máquina e parar de tatuar. Até porque eu amo a tatuagem, eu amo criar, eu amo o que eu faço. A tatuagem me deu tudo que eu tenho. Eu gosto de atender meus clientes, eu gosto dos amigos que eu criei dentro da tatuagem, eu gosto do ambiente do estúdio. Mas a minha relação com a tatuagem vai precisar mudar a partir de agora. Eu preciso sair da rotina em que a tatuagem acaba ocupando praticamente todo o meu dia produtivo. Então eu vou ter uma agenda mais selecionada, aonde eu posso dar mais atenção também para a Morfia, também para Morbeni Marketing e para minhas outras empresas. E assim, pessoal, eu quero entregar o melhor possível para as pessoas que estão confiando em mim, para minhas empresas e para meus clientes também. Existe uma parte dessa decisão que eu sei que para muitas pessoas pode não parecer tão grande para quem tá vendo de fora. Mas assim, vou falar para vocês, parar de tatuar alguns dias pode significar muito dinheiro a menos na minha conta também. Trabalhar menos significa eu abrir mão de dinheiro imediatamente. E hoje, quem já me acompanha sabe que para um cliente poder passar praticamente um dia ali comigo tatuando, ele vai desembolsar ali no mínimo de 5 a 7 mil reais. Então, quando eu tiro 5 dias da minha agenda, na prática, eu tô falando que eu vou abrir mão de praticamente 30 mil reais no mês. São 30 mil reais de uma receita que eu já sei fazer. Eu tenho demanda, eu tenho cliente para isso. Seria muito mais confortável continuar lotando agenda, continuar tatuando, continuar recebendo, continuar fazendo exatamente aquilo que eu já fazia e sabia fazer durante anos. Mas eu comecei a entender que chega um momento que para poder crescer, você precisa abrir mão de uma coisa que já funcionava para construir a próxima. Essa é a parte mais difícil. Porque na empresa existem riscos, existe equipe, existe investimento, existe erro e existe uma possibilidade enorme de dar certo. E também existe a possibilidade de dar errado. Então, no fundo, eu estou trocando a possibilidade de uma receita que eu já sei fazer por algo que ainda tem que provar aonde vai chegar. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal. Eu cheguei em uma fase da minha vida que eu quero construir coisas que não dependem exclusivamente das minhas mãos. Porque quando eu tatuo o dia inteiro, eu consigo atender apenas uma pessoa. E na Morfia, se der tudo certo, a gente pode acabar ajudando centenas de tatuadores, depois milhares, talvez dezenas de milhares de tatuadores. E na Morbeni Marketing acaba acontecendo algo parecido. Eu passei 17 anos acumulando experiência dentro desse mercado da tatuagem. Errei muito, aprendi sobre marketing, aprendi sobre rede social, aprendi sobre posicionamento, aprendi sobre branding, aprendi sobre vendas, aprendi muita coisa dentro desse mercado. E agora eu quero pegar tudo isso e eu quero transformar em empresas que eu consiga impactar muito mais gente do que eu faria sozinho. Talvez seja essa a grande mudança que está acontecendo comigo agora. Eu não deixo de ser tatuador. Hoje, eu deixo de ser somente um tatuador. E foi por isso, pessoal, que eu quis gravar esse vídeo agora. Eu queria vir aqui e poder registrar essa fase que tá acontecendo agora. Não daqui a 5 anos, quando tudo tiver dado certo. Agora, enquanto ainda existe dúvidas, enquanto existe problemas, enquanto ainda a gente está construindo tudo. Porque talvez daqui a uns anos eu volte nesse vídeo, perceba que foi exatamente aqui que a minha vida começou a mudar de direção. Há 17 anos eu comecei na tatuagem somente para poder pagar minhas contas. E depois virou minha carreira, virou minha marca, depois vieram os estúdios, depois vieram os workshops, os alunos e aí vieram as empresas. E agora, talvez a tatuagem tá me dando a oportunidade de eu construir algo ainda maior. Eu não posso dizer ainda quando é que vai ser meu último dia tatuando. Talvez isso ainda demore muitos anos. Talvez eu nunca pare completamente de tatuar, mas uma coisa eu sei. A partir de agora, a minha vida não vai girar apenas em torno da minha agenda de tatuagem.
vou abrir mão de dinheiro, vou abrir mão de alguns dias tatuando, vou abrir mão também de algumas oportunidades que vão acabar vindo a curto prazo, porque acredito que chegou a hora de apostar uma maior parte do meu tempo naquilo que eu estou construindo. A Morfia acabou de receber 600 mil reais de investimento de um fundo europeu. Agora a gente tem uma responsabilidade enorme pela frente. Agora a gente precisa provar que eles estavam certos em acreditar na gente. Depois de 17 anos tatuando, um novo capítulo está começando. Eu quero mostrar tudo isso para vocês aqui.